Dr. Aguinaldo nos disse que eu sou amigo da Valquíria e eu sou desde o outro século. Então já faz algum tempo, né? Já a gente demanda. E com muito prazer e com satisfação, né? Mas esse prazer não é aquele materialista, mas é o prazer técnico. Mas nós temos alegria de divulgar o Evangelho. E para essa noite, nós ficamos procurando um tema adequado que encaixe com as nossas necessidades. Na realidade, nós estamos à procura da tal felicidade. E por consequência, nós devemos nos esforçar muito. Nos anos 60, na época da minha juventude, havia uma música, e ela deve ser cantada até hoje, que se chama Louvação. E a música começava assim: vou fazer a louvação, louvação. Vou fazer a louvação, louvação, louvando o que bem merece, deixando o que é ruim de lado. Então nós vamos hoje louvar o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos deixar tudo que é ruim de lado, se é que a gente tem feito o esforço necessário. Porque nós aqui procuramos pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa casa espírita se chama Ceifa de Luz. E lá nós temos por hábito em Andeara o estudo metódico e constante da doutrina espírita. E um dia, deparando-se com o capítulo 5, ele abre com uma formosura e diz assim: bem-aventurados os aflitos. E aí a gente tentou achar uma definição, o que é a aflição. E nós somos um grupo pequeno e a maioria das pessoas não dizia. Mas adequadamente pelos dicionários, aflição é quando a pessoa perde a alegria de viver, não se acha bem. Então, no item 1 do capítulo 5, está escrito por Kardec: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na nossa vida, nós não vertemos, às vezes, tantas lágrimas, não derramamos tantos choros. Mas a vida é um embate tão difícil e conflitante que elas ficam presas em nós. E nós somos muitas vezes aflitos sem saber e perdemos a alegria. Mas como a vida é dinâmica e nós precisamos continuar, a gente tenta procurar a saída. Se a gente tivesse um cuidado mais adequado, Kardec foi de uma inspiração tão divinal que ele colocou, após esse capítulo, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente dá um pulo adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no capítulo 6, abre assim: Cristo, o Consolador. Na realidade, o que nós conseguiremos em nossa vida diante das nossas provas é consolo. E esse consolo tem que facultar a nós uma segurança para que a gente não perca a divina sementeira que nos foi dada nessa reencarnação. Aí, quando a gente abre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá a gente encontra assim: vinde a mim, todos vós que achais aflitos e sobrecarregados. Quando Jesus diz vinde a mim, denota-se que nós temos que sair de um lugar e ir para o outro. Na realidade, a gente não muda de espaço.
Quando ele fala vinde, é para a gente sair da condição que a aflição e as dificuldades impõem a nós e procurá-lo. Aí ele diz nessa parábola assim, porque aprendereis comigo que eu sou manso de espírito e humilde de coração, e encontrareis em mim repouso para a vossa alma. É tudo que nós mais desejamos na vida, é repouso ou descanso para as nossas aflições. Muitas vezes nós procuramos na vida, no dia a dia, na luta, procuramos nas diversões, nos estudos, na sociedade, na fraternidade, mas muitas vezes nós não descansamos das nossas aflições. E quando Jesus propõe ir até Ele, Ele diz de duas formas. Ele é manso e humilde. Então, para que a gente consiga transformar-nos para o bem, nós devemos ser mansos, daquelas pessoas que sabem lidar com todos os problemas sem criar adversidades e dificuldades para si próprio, e torna-se humilde e submete à lei de Deus que circunstancialmente nos envia uma dor. Quando a gente se vê a braços com dor, a gente recusa. Ela é difícil, ela nos machuca, ela traz muita dificuldade. Mas se a gente desse uma corridinha no capítulo 9 do Evangelho, que está lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Na lição número 7, o Espírito protetor diz assim, a bênção, aliás, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos para a glória no céu. Antes, bendizei de Deus por haver distinguido vocês com dor. Está lá, na lição número 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Poucas pessoas podem encarar ou pode sofrer o processo da dor. Deus sabe quem que Ele pode liberar para esse processo que é iluminativo de nossas almas. E quando a gente volta no capítulo 6 do Evangelho, lá Jesus continua, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se a gente pegar a vida como obrigação, como o Senhor Jesus pegou, nada será difícil, por mais tempestuosa que seja a nossa vida. E quando ele diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve e o jugo é suave, ele diz para nós que se nós testemunharmos o que ele fez, nós praticaremos a lei de amor e tranquilizaremos a nós próprios e traremos a nós mesmos a solução dos nossos problemas. Os Espíritos dizem em variadas situações que a gente deve procurar solução dos nossos problemas em nós mesmos. E nesse processo iluminativo de procurar Jesus, nós seremos mansos e humildes e tranquilizaremos diante de qualquer embate difícil que a vida pode trazer. Fecha isso e Kardec começa a explicar o capítulo 6 do Evangelho. Ele diz que todas as dores e dificuldades da terra, a gente tem solução para elas, utilizando de duas situações: crença no futuro e a fé. Quando nós estivermos a braço, com dificuldades imensas, se nós questionarmos nós,
é para o meu benefício e para a minha vida futura, naturalmente que nós não esforçaremos no sofrimento. Ele vagarosamente não sobrecarregará nós e nós não seremos aflitos, embora partilharemos uma vida difícil e sofrida, mas não tirará de nós a tranquilidade que tanto precisamos para a nossa vida. Então, o próprio Kardec pede crença no futuro e fé. A fé é um sustentáculo que a gente tem que manter na confiança a Deus. Quando nós vamos entrar no Salmo, ou termina o Salmo, eu não entendi a informação correta, a minha, tem o livro de Jó. Jó foi aquela pessoa, ou Job, como está na Bíblia, que mais padeceu perante Deus. E Deus quis, então, verificar como que ele comportaria diante da dor. E a maioria das dores de Jó foram assim. Era um homem riquíssimo, possuía imensa fortuna. De repente, tudo declinou. Por mais que ele se esforçasse, vazava pelas mãos dele. Perdeu a família e ficou daquele jeito. E ele tentava procurar. E os amigos cercavam Jó e choravam do lado dele, porque como que um homem bom pode sofrer tamanha dificuldade? E Jó erguia os olhos para o céu e achava que aquilo devia ser suportado. Mas chega num limite das pessoas que ela ou ela cansa ou ela se volta contra Deus. Quando a pele de Jó se cobriu de feridas, de pústulas, ele um dia saiu ao templo, depois de não ter mais nada, em que ele dormia numa estrumeira, aonde o gado então faz as necessidades. Ele chegou a dormir lá. Depois disso, Jó foi então coberto de feridas, o corpo inteiro. E um certo dia, ele ficou com tanta dificuldade, tanta dor, que ele olhou para o céu e disse assim: Pai, o que o Senhor tem contra mim? O nosso pai não tinha nada contra Jó. O nosso pai estava colocando ele numa situação para que ele progredisse ao máximo. Porque nós temos que ser testados nas dificuldades, para ver até que ponto nós temos confiança em Deus. E lá, Kardec, voltando ao tema do Evangelho, Kardec fala que só tem 4 dores que pode ser visto como dificuldade. Ele diz que uma pessoa pode se sentir aflita ou ela realmente tem problema quando ela tem dor no corpo. O doutor Aguinaldo é testemunha disso. Quantas pessoas que o procuram dizem assim: doutor, eu estou com dor. E a dor é uma coisa interessante. Logicamente, o doutor Aguinaldo tem que perguntar onde dói. Porque ela não marca território, a dor. Ela se espalha, ela nos perturba. E aí, ele diz assim: dói aqui. Mas existe pessoa que o corpo dela dói inteirinho. Uma vez o Chico disse assim: eu estou achando engraçada a minha vida. O meu corpo dói inteirinho. Depois de uma vivência no corpo, ele fica dolorido. E tem muita gente que passa pelo processo da dor. E toma analgésico. E tudo quanto é medicamento. E a dor não passa. Na minha residência, eu tenho uma filha que ela tem uma enxaqueca que é terrível. Prostra ela na cama e não tem o que levanta. E agora que ela vai me conceder mais um neto, ou neta, não sei ainda, piora mais a situação. Esse é um dos problemas que pode levar nós à aflição.
é a dor física embutida no nosso corpo. Eu convivi com isso e eu pergunto às vezes para minha filha: você está melhor hoje? Está doendo, pai. Onde está doendo? Dói assim, dói assim. Existem pessoas que vêm com essa prova. É um pedido para nós não esquecermos de Deus. Existe, segundo Kardec, uma outra situação pela qual nós podemos falar que nós somos aflitos. É na miséria. Mas hoje não existe uma miséria declarada, fome, como os nossos irmãos ali no continente africano, ou até no Nordeste, ou outros bairros de pobreza. Mas nós vamos falar que a dor é dolorosa. E Jesus não pensou duas vezes em multiplicar pães e peixes para socorrer. Porque estômago vazio não quer pensar e não quer ouvir nada. A miséria, a fome castiga demais a pessoa. Mas essa fome, ela tem hora. Você sacia, você arruma ela, daí a pouco ela volta. Mas existe uma outra miséria que a gente vê nos dias de hoje. A miséria de gratidão, em que as pessoas precisam dos outros, a miséria de compreensão, a miséria de amparo, a miséria de amizade, parece que vai ficando cada vez mais distante. E tem horas que a gente não imagina o quanto que nós temos de miséria no mundo. Financeiramente não é tanto. De alimento também não. Provavelmente essa casa deve fornecer cesta básica, sopa, leite, uma série de coisas. Diminui. Mas na realidade, a maior das misérias que nós vemos é a fome de compreensão. Se a gente pudesse ver, um dos lugares em que há a maior miséria chama-se Lar dos Velhinhos. É ali que a gente assiste a mais miserável de todas as dores. Pais, mães abandonados. Esperavam uma migalha, como na parábola do mal rico, né? O Lázaro, aquele homem que vivia, ele sonhava: ah, se eu pudesse comer o que cai da mesa do rico. Ele só queria aquilo, eu não queria mais nada. E quantos pais, ainda semana passada, ao lado da minha casa, tem um lar de velhos que a gente participa, tem hora que a gente fala: não é possível que essa miséria prospere. Não faz muitos dias que eu fui lá, vi uma senhora, olhei, mas a gente já não tem mais autonomia. Eu perguntei: essa senhora aqui não é fulana de tal? É. Eu falei: mas por que ela veio para cá? Falou assim: é que o genro dela trouxe ela para cá. Eu falei: mas o genro? Mas ela tem filha. Não, mas é que ele começou a ficar irritado porque ela, então, se não se deslocar da sua casa, ela arrastava uma cadeira. E aquilo deixava ele nervoso e ele levou ela para o Lar dos Velhinhos. Olha que miséria que nós temos visto, de compreensão. E não vamos alongar muito isso. Essas misérias são enormes no mundo de hoje, em que a gente falta com o princípio da fraternidade, da caridade, da boa educação. Depois da miséria, diz uma coisa que é muito natural e até recorrente nos dias de hoje: decepção. É uma das coisas mais cruéis que acontecem nas relações entre as pessoas. Jesus estabeleceu bem o que era amizade. Ele insinuava todas as vezes aos apóstolos que alguém haveria de traí-lo. E nem assim a pessoa se tocou. No dia em que alguém chamado Judas Iscariotes
foi entregá-lo, porque ele estava hipnotizado, ele chegou e Jesus fez o que nós deveríamos fazer diante dos nossos inimigos e das decepções da vida. Jesus, vendo ele chegar, diz assim: aqui vens, meu amigo. Ainda lhe deu o conceito e o título de amigo. E nós vemos as decepções hoje aumentando cada dia mais. Nos lares, nos trabalhos, nas famílias, na sociedade, entre todos. Ainda esses dias, alguém me procurou dizendo decepcionada, e a pessoa forte, firme, um baluarte de moralidade, sucumbiu a uma decepção. E aí a gente dizia, mas isso faz parte das pessoas decepcionar. E essa pessoa está numa dificuldade para se levantar, e a gente foi ler o Evangelho para ela, mas neste momento é difícil da pessoa trazer, porque nós temos que ter o Evangelho antecipadamente nas atitudes nossas, porque mais dia, menos dias, nós podemos passar por qualquer um desses males e dificuldades. E diz que o quarto e último é um teste dos mais difíceis, de dor que leva a pessoa a ser aflita. É a perca de um ente querido. Quando a gente vê faltar a vida a quem nós mais amamos. Aí é que a gente vê a situação nossa. Não faz muito tempo, eu fui provado nisso. A minha esposa teve que voltar para o outro mundo. Uma doença não deixou ela continuar. E durante a enfermidade toda, eu comecei a treinar como que eu iria viver sem ela. Como que eu iria sustentar a minha vida sem a presença dela, já que a gente se entendia no olhar, 35 anos juntos. E de repente não deu tempo, 9 meses. A primeira visita que eu fiz a um médico, com todos os exames, ele me olhou e disse assim: não tem saída. Muitas pessoas se desesperam. Não pensem vocês que eu também não tive os meus momentos de fraqueza. Embora falando de várias casas, nós passamos por isso. Mas no decorrer da enfermidade, eu fui me conscientizando como eu deveria então viver aqueles momentos. Como que eu deveria passar e como que eu deveria resistir ao momento fatal. A perca de um ente querido é uma dor insuportável para nós humanos. Mas com Jesus, tudo se reflete na tranquilidade. Vai se passando e a gente resiste. Essas 4 coisas, existem pessoas que se desesperam, existem pessoas que procuram outros caminhos que não aquele que o Senhor Jesus contou ser a da porta estreita. Existem pessoas que se enveredam pelo desânimo. Existem pessoas, por exemplo, que procuram o lado assim, menos felizes da vida para tentar vencer as adversidades. Então, a situação é aquela em que a gente deve estar muito atento à nossa alma. Se a gente pudesse fazer uma colocação das melhores coisas, eu acho que é uma história que já até foi comentada aqui, e talvez muitos de vocês sabem, porque ela anda pela internet. A gente, às vezes, supõe que o mundo é que dá a resposta e o benefício para nós, de todas as dificuldades. Mas na realidade não. Diz que um senhor, um rei, ele tinha 4 esposas. Já foi falado aqui? Não? E ele possuía 4 esposas. Amava as 4 esposas.
muito provavelmente, no país onde ele vivia, na religião dele era permitido. A nós, cristãos, só uma. Pois bem, esse rei, ele amava muito a quarta esposa, seguindo de primeira, segunda, terceira e quarta. Mas ele tinha uma paixão por ela, doentia por essa mulher. E ele olhava para ela e dava tudo o que ela queria. Joias, roupas, perfumes, atenção. Dava uma dedicação a ela extraordinária. Ele vivia mais para essa quarta esposa. A terceira esposa, ele também tinha uma paixão um pouco menor, mas ele gostava de sair com ela para passear nos outros reinos e exibia ela para os outros reis. E aí ele olhava tudo e como ele tinha medo que os outros a cobiçassem, logo ele voltava para o reino dele e ele tinha muito amor e muita paixão pela terceira esposa. A segunda esposa, ele também tinha lá a sua dedicação, o seu prazer, o seu amor, mas já era num grau menor. A quarta, aliás, a primeira esposa, era que olhava para ele com alegria. Os olhos dela brilhavam e ele pouca atenção dava para ela. Ela era feia, magra, agarradinha, não tinha muita beleza e ele olhava para ela assim, ele tinha a sensação que ela parecia com uma ameixa seca. E ele não dava muita atenção. E ela olhava nele embevecida de amor e tudo mais, ele nem atenção dava, como fala nas brincadeiras, olhava de soslaio para ela, né? E ia embora. E a vida foi vivendo, e ele amava a quarta esposa, fazia tudo por ela, montou academia para ela, fez tudo. Para a terceira, então, não tinha tamanho. Para a segunda, já devia. E a primeira olhava para ele com embevecimento, ele já virava o rosto e saía. Não queria saber da primeira, mas ela estava no círculo das esposas e tal. Passado um bom tempo, ele ficou sabendo que iria morrer. Ele se assustou. Nós somos fortes até o dia que essa situação chega perto de nós. E aí, o médico que consultou disse assim, não terá saída. O senhor vai morrer dentro de 60 dias. E ele ficou, mas eu morrer sozinho? Eu quero ver se alguma esposa queira morrer comigo. E chegou na quarta esposa e disse assim, vem aqui. Eu acabo de saber que eu vou morrer. E não tem saída. Eu queria que você morresse junto comigo. Fosse comigo. Ela falou, olha aqui, brincadeira tem hora. Se você quiser, se você vai morrer, você vai sozinho. Não conta comigo, porque eu não quero saber disso. Aí ele foi para a terceira esposa, ficou tão decepcionado, e foi na terceira esposa e perguntou, olha, eu estou de partida, vou morrer, e preciso, e gostaria que alguém morresse comigo para fazer companhia. Ela olhou bem para ele e falou assim, você delirou? Assim que você morrer, eu vou para o braço de um outro. Não perca tempo. Viúva é quem morre. E aí a história foi. Ele olhou para ela e falou, mas ela falou, não tem mais e não tem menos. Morra. Ele se decepcionou tanto e foi para a segunda esposa na escada e olhou bem para ela e falou assim, eu vou morrer. Você não morreria junto comigo? Ele disse assim, não, isso eu não faria. Eu posso cuidar de você na doença até o dia que você morrer e poderei sepultá-lo honrosamente, mais nada do que isso. Quando ele tentou virar, olhou, a primeira que ele nunca olhou, ela estava de olho nele, seca, acabada, e disse assim, eu vou morrer com você.
Ele se assustou. Eu te amei a vida inteira. Nunca esqueci de você. Sempre orei e pedi pela tua felicidade e pelo teu progresso. Aonde você for, eu vou contigo. Não esqueça, se for preciso ir até o inferno, irei com você. Ele olhou e falou, é com essa que eu vou, não tem jeito. Viramos. A quarta esposa, na realidade, é tudo simbologia. É o nosso corpo. Nós damos perfume, vamos à academia, nos trajamos extraordinariamente, nós damos tudo, tempo e atenção para o corpo. Ele é o Senhor nosso, Ele é que manda. Tudo que fazemos e vivemos é pelo corpo. E, no entanto, não segue conosco. Ele tem que ficar sepultado, porque se assim não o for, deixa o ar contaminado com mau cheiro, propaga doença. A terceira esposa, que diz a ele assim, que ele exibia perante os reis, e que falou que se ele morresse, ele ia para o braço dos outros, é a nossa riqueza, os nossos haveres, o nosso dinheiro. Assim que a gente morre, a primeira coisa que os herdeiros fazem, a herança, o inventário. Por isso que vai para o braço dos outros. Não segue conosco dinheiro algum. Existe uma alfândega do lado de lá, que quando a gente voa e que precisa ir, chega lá e diz assim, aqui só usa o que é de benefício para a alma. E o que beneficia a alma é experiência, virtude e inteligência. Trouxe, entra. Não trouxe, não, está lá na terra, aquele não é seu. A segunda esposa é a nossa família, que nós amamos, damos tanta atenção, uma luta grande para formar os filhos e tudo mais. O máximo que eles podem fazer por nós, cuidar na doença, se tivermos muita sorte, na velhice também, e nos sepultar. Mais nada do que isso. A esposa indesejada, que nunca gostou, é a nossa alma, é o nosso espírito, do qual nós temos dado muito pouco tempo. Lá, bem antes lá de Jesus, numa cidade grega chamada Delfos, os sábios da época se reuniam. Aqui é Grupo Centro Espírita Francisco de Assis. Não sei se tem na frente, mas alguma coisa indica. Nesse templo de Delfos, onde os sábios gregos, eles inscreveram, conheça-te a ti mesmo. Nós conhecemos muito pouco de nós. Sabemos muito pouco de nós. Nós vivemos fazendo pelos outros e esquecemos de nós. Eu digo isso por viver. Eu dediquei a família, são 3 filhos e a esposa, por muitos anos. Hoje eu vivo sozinho. Os filhos foram cada um para o seu lado, cada um procura a sua vida. É a dinâmica da vida, é onde que nós temos que viver. Cuidar da alma é interessante. Hoje eu me vejo pensando assim, e se não tivesse dedicado ao Espiritismo? Se eu não tivesse as atividades no Ceifa de Luz? Se eu não tivesse isso, como seriam as minhas horas? Eu estou testemunhando, não estou demonstrando o que eu faço. Porque existem pessoas que vai receber a grandeza no mundo maior, e é preferível, porque esse mundo nosso é provisório. Podemos ter aparência, roupas bonitas, títulos,
e tudo mais. Tirando tudo isso, restará o que sobrou para Simão Anas. Não viu o relógio aqui? Né? Ah, tá. Então, Simão Anas era um homem simples. Às vezes a gente quer fazer uma vida da qual a gente tenha tranquilidade e tira proveito. Diz que entre os judeus havia um senhor chamava-se Joshua Ben-Ilém. Ele era um rabino. E o rabino é como fosse um sacerdote, um pastor, um dirigente. E ele fazia do seu rabinato coisas extraordinárias. Dedicava-se com afinco à lei e aplicava e praticava. Os seus discípulos, assim falando, então, de quem participava do culto dele, todo mundo dizia assim: Joshua Ben-Ilém vai ao paraíso. É um homem extraordinário. Joshua, ele fala e pratica. Ele estuda e aplica. Esse homem, ele vai ao paraíso. Que o sonho dos judeus, de qualquer um, é o paraíso. E aí Joshua chegava já numa idade de 90 anos e ele começou a pensar à noite: que lugar que eu deverei ocupar no paraíso? E pensava: quando eu morrer, aonde que eu ficarei? Como que eu ficarei? Eu sou um homem correto, eu sou um homem que não erro, eu não desejo mal a ninguém. E aí Joshua, numa certa noite, foi levado, retirado do corpo e subiu. E ele dava uma olhada e via que o corpo dele, ela estava estirada numa cama, mas ele subia. Alguém levou-o para um lugar e disse assim: Joshua Ben-Ilém, rabino, e dava os títulos dele. Eu vou demonstrar hoje o lugar que lhe pertencerá depois da vida e da qual você está preocupado. Chegaram num certo lugar, uma visão extraordinária, uma visão maravilhosa. Joshua olhou bem e disse assim: é aqui? O anjo disse assim: é aqui. E disse a ele assim: isto daqui é a poltrona que lhe pertencerá. E dessa poltrona você avistará o teu lugar. Quando Joshua ficou todo feliz, satisfeito, e se retirava, ele deu uma olhada do lado e viu que havia uma poltrona numa situação melhor, um lugar, vamos falar assim, que não existe, né? Em português não pode falar, mas eu vou falar, mais bonito. E ele viu aquilo, e todos nós temos isso. Alguém melhor posicionado em nós mexe com o nosso ego. E ele olhou bem aquilo e disse assim: por favor, quem é que vai ocupar essa poltrona? Quem que vai ficar? Porque este lugar aqui é melhor e mais bonito do que aonde eu vou ficar. Quem é o rabino que conseguiu essa proeza? Aqui é um paraíso. Ele disse assim: não vem nenhum rabino permanecer aqui. Aqui ficará uma pessoa chamada Simão Anas. Ele então levantou o sobressenho. Mas quem que se trata essa pessoa? Simão Anas. Ele falou assim: ele frequenta a sua igreja. Ele procurou. Quando ele pensou muito, ele acordou no seu corpo. E o sonho estava nítido em Joshua Ben-Ilém. Simão Anas. Quem que será Simão Anas que vai para aquele lugar bonito? E aí ele foi no culto e tentou discretamente
saber quem era Simão Ana. Você conhece Simão Ana? Não conheço. Conhece, não conhece, não conhece. Até que uma pessoa mais simples, um dos últimos, diz assim, eu conheço Simão Ana. É um carpinteiro. E ele mora lá assim. E Simão, ele pouco vem no nosso culto. Jóshua pensou, como pode uma pessoa, sem frequentar um culto, sem estudar as lições sagradas, receber um bom lugar? Aí, ele passou a procurar Simão Ana. E um dia ele achou a carpintaria de Simão Ana. Quando ele foi se aproximando, ele viu que era pobreza pura, perto da miséria, onde residia Simão Ana. E ele entrou vagarosamente, sem chamar atenção, e viu que teia de aranha, sujeira, desorganização, era o que tinha naquela carpintaria pobre e tosca. E viu um senhor lixando uma madeira, fazendo força, tão interessado, que ele chegou com as mãos postas para trás e disse assim, Simão Ana. Ele olhou e falou, Rabino, o senhor aqui na minha oficina me perdoa. E foi tirando a sujeira. Falou, não, se sinta à vontade. Eu só vim conhecê-lo. Você é Simão Ana? Ele falou, sou eu, sim. Ele abaixou a cabeça e falou, mas não é possível que essa pessoa vai ocupar um lugar tão maravilhoso. Ele falou assim, diz para mim, você tem ido ao culto? Você tem feito o culto aqui? Pode dizer assim, Rabino, me perdoa, me perdoa. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ir ao culto. Eu tenho tanta obrigação que não sobra. Eu sei que eu estou em falta com a religião, eu sei que eu não cumpro com os meus deveres, mas o nosso Pai saberá. E aí, de repente, ele falou assim, sabe, Rabino, por que eu não vou? Eu tenho que sustentar os meus pais. Meu pai tem 94 anos e a minha mãe 90. Eu que cuido deles e zelo deles, porque eu não tenho mais irmãos. Ninguém quer cuidar deles. Eu tenho que lavar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que dar banho nos meus pais. E não me sobra tempo para ir até lá. O senhor me perdoa. Ele falou, não tenho nada a querer perdoar. Aí, ele falou assim, eu gostaria de conhecer os seus pais. Perfeitamente. Chegaram à casa, o rabino começou a ver que a pobreza era imperante ali, era um imperativo. Mas a limpeza também era verdadeira. Tudo feita por Simão Ana. Aí, com muita dificuldade, a mãe levantou-se, reverenciou o rabino, e ele correspondeu à reverência, e os dois ficaram abraçados. E ela falou assim, eu sei, rabino, que o senhor veio cobrar a presença do meu filho no templo, mas sem ele aqui nós não viveremos. Quando ele tem um pouco de tempo, rabino, ele me dá os braços e dá umas voltas comigo aqui para que eu possa ver rosas, flores, pássaros, ver o tempo, porque eu passo a maioria dos dias aqui nessa cama. As forças me faltam, a visão já é curta, ouço pouco, mas ele é um filho adorado e maravilhoso. Ele me faz feliz na medida que ele pode, ofertando o braço para caminhar. O rabino ficou daquele jeito, empolgado, e o pai chegou. E reverenciou o rabino como fosse um Deus, e diz assim, o senhor perdoa pelo meu filho que não vai, mas nós aqui deixamos ele aqui. Ele é um filho tão maravilhoso que quando sobra o tempo
de cuidar da casa, de trabalhar para sustentar nós, olhar a mãe, limpar tudo, ele ainda acha tempo para fazer uma leitura de alguns trechos sagrados, o que traz muita alegria ao meu coração. Jósua olhou bem para ele e disse assim: Simão Ana, eu terei muito prazer em sentar do lado da sua poltrona. Simão Anas ouviu aquilo e não entendeu nada. E se acabou. Se nós quisermos nos livrar das nossas aflições, a receita está no Evangelho, no capítulo 6, é Cristo que vem nos consolar. E copiarmos Simão Anas, na onde nós estivermos. Assim, seremos felizes e poderemos ser chamados de filhos de Deus e poderemos merecer uma parte do céu. Que assim